gente, eu sou a Paula Olaf, nós estamos aqui na nossa edição do podcast Papo de SDR. Hoje eu tenho uma convidada ilustre, que é do segmento de marketing. Sabrina Roma começou comigo há 6 anos, vamos fazer agora no final do ano aí dessa. Não, 5 anos, 4 para 5, tá aumentando o tempo, pô. De fábrica, né? De Pique Sua Vida. 5 de Pique Sua Vida. É, gente, a Sabrina é uma parceira incrível aqui, tudo que é teste que vocês imaginam, a gente já fez juntas aí. Conta aí, Sabrina, a nossa trajetória. A nossa trajetória é bizarra, hein, Paula? Na realidade, eu acho que você foi uma das pessoas que mais me ajudou a iniciar na carreira de tudo. Porque quando eu conheci a Paula, foi na pandemia, na época da pandemia, minha mãe conheceu através daquele projeto de ligações, e eu falando, desconfia disso aí, a gente vai te pagar não. Vamos lá. Vamos lá, enfim. Acabou que pagou, era verdade. Eu falei, pô, então me mete nisso aí, né? Porque tô sem trabalhar, tô sem clientes. A pandemia foi um ano difícil para todo mundo, né? E com isso a gente começou a estreitar uma parceria muito bacana. A Paula, a primeira vez que ela gravou vídeo aqui foi pendurando tecido na parede, não sei se você lembra disso. Lembro. Foi a primeira gravação que a gente fez, e eu acho que demorou umas 5 horas para a gente conseguir ter 2 vídeos, né, Paula? Eu tinha que decorar tudo, eu não decoro, gente, eu me atrapalhava inteira. Mas já tem aí uns 5 anos mesmo, época de pandemia, uns 5 anos, depois entrou a fábrica de fato eu acompanhei desde o começo, e estamos aí até hoje está fazendo umas loucuras. E sobre o marketing, Sá, conta pra gente um pouco de trajetória sua, como você entrou na área, você gosta, você queria, caiu de paraquedas, como é isso na sua vida? Cara, é muito doido falar de marketing, porque eu já trabalhei em muita agência de marketing, mas eu sempre odiei. Eu sempre odiei a palavra agência em si, o conceito de como as agências eram no mercado, sabe? Eu já trabalhei em agências muito boas, mas com a estrutura que você fala, tá enganando o cliente. Eu nunca gostei disso. Eu sempre gostei de ser muito honesta com os meus clientes. Então, na realidade, eu comecei no marketing como uma opção para conseguir ter renda em um momento que estava muito difícil, porque na realidade a minha meta era design. Então eu comecei ali fazendo faculdade de design no Mackenzie. Dali eu já comecei a trabalhar em algumas agências como designer júnior, e tinha um ou outro cliente muito pequeno que eu atendia por fora, mas eu sempre trabalhei como freelancer para agências, nunca foi para mim mesmo, né? Com isso, na pandemia, os meus principais clientes pontuais ou as agências que eu trabalhava eram destinadas a restaurantes, que foram os mais baqueados aí nessa fase, né? E com isso eu fiquei sem cliente. E foi quando eu te abordei, na realidade. Eu tinha acabado de sair de um estúdio de criação que era focado em branding. Então eu estava estudando muito branding e eu te abordei justamente, posso fazer um teste gratuito aí para montar o branding da Pink, porque eu acho que você não está passando credibilidade, lembra disso? Eu falei, eu achei que era eu fiquei com uma raiva da Sabrina nesse dia, que olha como aquela atrevida já me abordou. Então, só de suas redes aqui não está passando muita credibilidade. O que é essa Sabrina? Pô, mas eu fiz tudo certinho. Começou a passar, prova social, ó. A gente começou a encher de prova social, e foi quando começou a encher de indicação a Pink. Lembra a pandemia que tinha aquele post na janela? Que você deu a ideia? Lembro. Que a gente não podia sair de casa, então, assim, cada pessoa você sugeriu que mandasse uma foto de como era a vista da sua janela. Sim. Foi muito legal. Sim, e engajou bastante o pessoal da Pink, porque, assim, as mulheres da Pink, a gente não tinha aquela rotina de conversa, não tinha o papo de SDR, por exemplo. Então não tinha muito essa rotina, e começou a estreitar esse relacionamento ali nas redes sociais com ela. E ali, na verdade, eu vi um caminho para onde eu poderia ir. Mas eu ainda era muito focada no design. Eu acho que você até lembra que você me pedia para fazer algumas coisas, falava, não, só faço isso. Não, coisa chata. Gente, o design que a Sabrina faz é incrível. Acompanhe minhas redes ali, que eu sempre peço para ela criar arte dos cursos que a gente faz, a capinha do YouTube. Eu infernei a Sabrina de noite com minhas ideias aqui. Pior que é. Mas foi ali que começou, de verdade. Eu acho que minha carreira no marketing começou ali.
Com Você isso, já tinha se formado na época, Sana? eu já tinha me formado, já tinha me formado no Mackenzie, já estava atuando, assim, atendendo grandes agências, mas nunca tinha atendido muitas pessoas como meus clientes. Eu atendia, tipo, preciso de um cartãozinho de visita. Pô, eu faço, sabe? Coisa pequena desse tipo. Mas foi ali realmente que eu comecei a atender outras pessoas. Daí eu comecei a abordar alguns amigos da mesma forma que eu abordei você. Tipo, vamos se ajudar, sabe? Eu faço isso, você faz aquilo para mim. Várias permutas ali no começo de carreira. E chegou um momento que as pessoas começaram a falar para mim que queriam mais coisas. E eu sempre fui muito resistente de mudar de rota. Sempre fui. Mas daí, em algum momento, eu falei, pô, às vezes a oportunidade está dando na minha cara, literalmente, e eu não estou aceitando. E com isso eu comecei a fazer uma série de coisas, agreguei parceiros certos, agreguei parceiros errados, errei muito, dei com a cara no muro e reajustei a rota. Então, agora a gente, de fato, atua como uma agência 360, que atua como um hub criativo, na verdade, hub criativo, hub de performance. E daí tem hub de desenvolvimento, que é focado a treinamento, né, cultura da empresa e brand. E agora a gente está seguindo a rota ali, mas... De fato, agora tem um hub, né, Sabrina? Como ficou o seu site aí? Qual que é o nome do hub? aonhub.com.br, aonhub.com.br, isso. Perfeito. Daí a gente Fresquinho, agora... Fresquinho. Fresquinho. Nossa, hoje que eu tô começando a divulgar para equipe até, acredita? Eu já tinha divulgado para um pessoal dar uma olhada, mas para a equipe eu liberei hoje. Então... Deu certinho hoje o lançamento aí ao Hub. Exatamente, hoje a gente está alinhadas. Mas foi aí que começou. Então, acabei entrando nessa área um pouco por sua culpa também, de certa forma. Me metendo nas roubadas e eu aceitando aí. Mas foi bem naquela época que eu recalculei a rota. Não era uma ambição de vida, não. Sensacional, Sá. E eu acho muito boa essa sua história falando do Mackenzie, porque às vezes a gente olha uma universidade, nunca você imagina que você vai conseguir entrar lá. Como foi isso para você aí, morando longe de tudo, de todos, e conseguindo estudar lá? Fala aí como foi isso. Meu Mackenzie, na realidade, foi minha querida mãe que me cadastrou, né? Não fui eu. Dona Isabel. Foi. Ela me colocou, entrei como bolsista, consegui vaga de bolsista no Mackenzie 100%, por conta dela, fez todo o meu cadastro. Eu falei, tá, já passei, então vamos, né? Não tem muito o que fazer, mas sinceramente foi um choque de realidade total. A gente olha hoje, agora, a gente com um mar de oportunidades à frente, mas a gente não tem noção do quanto atrás a gente estava. Chegar lá para mim foi muito tipo, putz, tipo, o que eu tô fazendo aqui? O kit passei no vestibular da galera, era um carro e um AP do lado da facu, sabe? Com 18 anos, aqui. Com 18 anos, sabe? Pô, é outra realidade. E a gente, Sabrina, nós que viemos de escola pública, né? Eu me incluo nisso também. Como é difícil entrar na primeira aula, porque você fala, não, agora eu tenho uma bolsa, eu vou estudar. É tão difícil conseguir acompanhar aquela galera com umas coisas que você não viu, porque de fato você não estudou, porque você estava na escola pública e o ensino é completamente diferente, né? Então, nesse quesito eu até tive um pouco de sorte, porque eu vim do SESI. O SESI tinha um ensino melhor, e além do SESI tinha o Senai. Então a gente foi treinado para ser trabalhador, digamos assim. A gente tinha aquela rotina, pô, galerinha ali de 15, 16 anos, indo 5 horas da manhã para o Senai, saía do Senai, almoçava no SESI, e aí do SESI já era aula, então a gente tinha essa rotina muito pesada desde cedo. Isso me ajudou bastante, porque o ensino do SESI era bom, o ensino do Senai era estilo o da faculdade, então isso me ajudou bastante. Mas a mudança de realidade é muito drástica, para você acompanhar um fluxo de vida que não é igual ao seu. Eu acho que foi mais difícil do que acompanhar o ensino. Porque o ensino... Aliás, é um fluxo que a gente nem imagina que existe, né? Até não, cair nessa realidade, né? Exatamente, eu não imaginava real, assim, às vezes eu me pegava falando, poxa, a pessoa tá ali se indagando se vai para o Rio de Janeiro ou para Florianópolis, eu tô aqui contando as moedas para voltar para cá. Comer um cachorro quente para ver se vai dar hoje. Não, é tipo, pô, eu como uma coxinha agora ou no fim da aula, porque eu só tenho dinheiro para uma, não tenho para duas. É uma realidade que é difícil você se adequar. Eu
pô, eu ia para a faculdade, eu trabalhava de manhã, depois ia para a faculdade, e eu ia real que nem lagartixa dentro do trem. Eu já desmaiei dentro do trem, ninguém nem viu, porque não tinha espaço para eu cair, sabe? Opa, voltei, tá tudo bem. Não tinha espaço para cair. Então, assim, essa realidade de não entender, porque tem o clichê hoje, né? De que a vida, todo mundo tem 24 horas. Cara, mas eu passava Tudo é metade. possível para todo mundo. É esse clichê que muitas vezes me incomoda. Ok, eu cheguei lá, eu cheguei. Talvez não ainda onde eu queira, mas tô quase. Mas, pô, não tenho as mesmas 24 horas. Metade da minha vida era no transporte público. Metade dela. Então, é muito complexo você virar para alguém que tem uma série de coisas para fazer, que tem uma família para sustentar, que mora do outro lado da cidade, virar e falar, pô, mas todo mundo tem 24 horas, dá seu jeito. Enquanto do outro lado, a galera só atravessa a rua e vai para faculdade, tá tudo certo, cheguei. Então, eu acho que foi mais difícil do que o aprendizado. O aprendizado eu corri atrás depois, mas eu tranquei a facu 1 ano e meio, porque eu não estava conseguindo me adaptar com as pessoas, realmente. Caramba. Eu queria outras coisas também, outros objetivos de vida, eu não Também sabia. porque ser bolsista é pesado, porque você não pode tirar nota ruim, né? Tem toda essa pressão, né? Então, eu tive sorte, eu não sei como eu passei, porque eu peguei DP pra caramba. Eu peguei muita DP, Paula, muito, assim. Mas era DP por falta, não era DP por não ir. Tinha uma regra, na minha época da faculdade, que quem tinha, eu não lembro a porcentagem, mas sei lá, 20% de falta precisava de 5,5 para passar. Quem tinha de 20 até 25% de falta precisava de 7. Eu já reprovei com 6,9. Nossa. E a galera passando com 5,5. Porque tinha dias que eu não conseguia ir. Era opção. Eu consigo ir para a faculdade ou eu volto para dormir e trabalhar amanhã. Então, a conta às vezes não fechava. Mas eu passava com 6,8, me barraram. Beleza, vamos chorar nota para o professor. O professor não te conhece porque você não está indo para aula. Daí fica difícil. Muito Mas a maior dificuldade foi essa. Então, assim, eu não sabia se eu realmente queria design para minha vida. Então, eu não estava me adaptando muito bem. Tranquei a faculdade de 1 ano e meio. Nisso que eu tranquei a faculdade, eu ganhei bolsa em engenharia mecânica. Em engenharia mecânica. Engenharia mecânica. 100% também. Daí eu falei, não vou. Daí eu voltei. Ainda bem, né? Ainda bem. Eu voltei para o design e daí sim eu me adaptei, conheci uma galera maravilhosa. Já estava mais madura também, né? Sim, totalmente. Eu já tinha entendido que alguma coisa eu ia ter que fazer. Mas foi mais adaptação mesmo, de mudança de convívio, que a gente aprende hoje em dia a lidar muito bem, mas na época que a gente é adolescente, é um pouco mais complicado, né? Bom, fica a dica aqui para as mães que estão escutando. Vocês viram que a Sabrina entrou, conseguiu uma bolsa numa faculdade bem reconhecida por conta da mãe dela que foi lá e fez a inscrição. Então, se você está com seu filho aí adolescente reclamando da vida, quer trabalhar, não consegue, entra em vários sites. Sabrina, você sabe algum que é gratuito, que tem bolsa? Deixa algumas dicas aí para a mulherada. Eu acredito que você conheça um pouco também. Então, na questão de universidade, confesso que eu não acompanho muito, mas o que eu sempre falo, até para as meninas que são afilhadas da minha mãe, Enem, simulado, essas provas de testes ajudam muito. Eu fui pelo Enem que eu consegui faculdade, né? Então, assim, o Enem você não precisa esperar estar no 3º ano do ensino médio para fazer. Você pode se cadastrar antes. Para ir treinando, né? E para ir treinando, porque essas provas, principalmente para quem está iniciando agora, é muito mais você ter consciência e uma leitura boa do que até mesmo você estudar tudo sobre todos. Porque a maioria das respostas estão na pergunta. É a minha tática. É a minha tática. Eu até passei para... E a redação, né, também. Que... A redação conta muito. Então, se dedica muito à redação, mas com relação à pergunta, a maioria das respostas já estão na pergunta. E é aquela coisa de eliminação, sabe? Coisa de lógica. Pô, se eu tenho certeza que a A, B e C está errada, a minha dúvida é só entre a D e a E. Eu não vou perder o tempo analisando o resto. Então, é questão de interpretar texto e redação. Acho que a dedicação principal no estudo tem que ser essa, porque hoje em dia os testes foram feitos para te cansar, de certa forma, na minha percepção, né? O estudo ali, essa parte mais educacional é feita para te cansar, então te coloca num momento de exaustão mental que se você não tiver treinado um pouco, talvez o adolescente se perca. Então, eu falo muito para fazer teste antes, se inscrever antes, não espera chegar a hora de entrar na faculdade para você ir para a faculdade e não cai nesse papinho de
de coach de vida, enfim, eu criticando todo mundo, né? Metendo pau. Mas tem muita gente hoje em dia que fala, ai, não faz faculdade. Sabe, faculdade não dá dinheiro. Mas se a faculdade não promete dinheiro para ninguém. Exatamente. Sabe, o Joel J até fala isso, se eu não me engano, que a faculdade não te promete dinheiro. A faculdade te promete educação, de fato. Então, é questão de você entender o sistema, estudar, se aperfeiçoar, ter conhecimento. Então, a faculdade não está ali te prometendo milhões. Ela está te prometendo uma trajetória de conhecimento técnico, sabe, embasado. Então, não vai por esse papo de, ai, não preciso de faculdade, não preciso de estudo. Precisa sim. A gente sempre precisa estudar. Não adianta. Até quem não tem formação estuda. Até essa galera aí que tá, não tô falando dos enrolões, mas essa galera que não fez faculdade e consegue se destacar, ele estuda todo santo dia. É isso Sabe? mesmo. Então não tem como. Vai para a linha do conhecimento que você consegue crescer. Isso mesmo. Estudem, coloquem os seus filhos para estudarem. Matriculem eles, se eles não matriculem e vai, né? Vai, tá aqui, sua inscrição tá aqui e vai. Que bom, Sá. Então, voltando aqui para a nossa área de marketing, aí, com todo este conhecimento que você adquiriu, e agora que você já está expert em SDR, afinal, são 5 anos aí, você que é a logomarca da fábrica de SDR, inclusive, né? Está super por dentro do processo. Para quem quer atuar, assim, como SDR para, por exemplo, agências de marketing, branding, quem quer atuar como SDR nesta área, me conta um pouco da sua visão, o que é que precisa ter, como que é, o que mais eles brilham o olho numa entrevista, dá umas dicas aí para a mulherada que quer entrar nessa área. A SDR, quando ela atua para alguma agência de marketing, ela vai estar diretamente atuando com o atendimento da empresa. Então, acho que o principal diferencial é ela conseguir entender e ter essa leitura de que não vai ser exclusivamente sobre ela, é sobre ela conseguir adequar o atendimento de SDR dela para a linguagem da empresa. Eu acho isso muito importante, porque quando você começa a entender o tom de voz da empresa e você replica isso, você ganha mais credibilidade, você consegue ter autonomia para essas conversas e abordagens. Mas quando a gente fala de captação de lead, a SDR tem extrema importância, porque às vezes a empresa ela não tem um time qualificado para atendimento e não sabe fazer essa filtragem de qualificação. Então, a SDR tem extrema relevância porque ela já tem esse perfil para abordar as pessoas, conseguindo trazer as melhores informações para, de fato, direcionar para o atendimento final quem tem interesse. Quando a gente fala ali de captação de lead, principalmente, né, de topo de funil, às vezes o lead não vem tão bem qualificado. E se uma equipe, se uma empresa não tem um time com uma SDR, ele acaba perdendo muitas oportunidades por não saber filtrar esse lead. Então, é bem importante que as empresas também comecem a agregar a SDR no sistema. Sempre que você for abordar alguma empresa com esse tipo de serviço, também é importante você destacar o tempo de agilidade no atendimento. Porque a SDR tem esse diferencial. Se ela está ali disponível para essa parte de prospecção e atendimento de lead, ela vai ter uma agilidade no atendimento muito mais eficaz do que alguém que não vai estar dedicado 100% do tempo para esse tipo de situação. Até porque hoje a gente sabe que se você não é atendido imediatamente, você já fica em segundo plano. Se outra empresa te atendeu antes, esquece. Então, a SDR é essencial nesse universo e a dica que eu dou é sempre focar em melhorar a sua comunicação verbal e não verbal também. Porque tem muitas coisas que estão ali na leitura dos entrelinhas, de quanto tempo a pessoa demorou para te responder, se ela está respondendo a pergunta inteira ou está te respondendo só por meia dúzia de palavras, mensagem reduzida. Esse tipo de leitura... Aquela falsa pista, né? Que ela inventa uma objeção só para você já sair de cena. Agenda aí, agenda aí. Exatamente. Então, você conseguir aprender essa leitura do cliente é muito essencial para o tratamento de leads de campanhas. Perfeito, Sá. Outra pergunta aqui ainda sobre o tom de voz, né? Explicando para as pessoas, assim, eu, por exemplo, tenho um tom de voz quando eu vou escrever o podcast do Papo de SDR, por exemplo, eu uso o meu jeito de falar. Oi, gente, tá no ar, aqui mais uma news, mais uma edição, mas o tom de voz, se você vai atender um outro público, por exemplo, eu atendo clientes nossos de concessionária de carro. O perfil dessas pessoas, dono da concessionária, ele já é uma pessoa mais velha, ele gosta de ser tratado como senhor. Eu tenho um cliente aqui que é dentista, ele gosta de ser tratado por doutor.
Afinal, houve toda uma formação para isso. Então, o tom de voz, eu não posso chegar chamando essa pessoa só pelo nome, sem colocar um título na frente. É totalmente relevante isso que a Sabrina está falando, porque você conecta ou desconecta geral numa entrevista. Se você teve um errinho desse, já era, você já perdeu, né? Exatamente, o tom de voz é essencial e quem consegue se dedicar a essa parte de aprendizado consegue se destacar no mercado, porque é um diferencial enorme e que nem todo mundo consegue ter, porque é algo que demanda tempo, demanda cautela, demanda feeling também. Então, você desenvolver o feeling é muito mais difícil do que você desenvolver a técnica. Então, se você consegue entender o tom de voz do outro, você vai abordar ele com muito mais assertividade. Isso é essencial. Muito bom. Por falar em feeling e por falar em técnica, quero aproveitar você aqui para falarmos de inteligência artificial. Rapaz, controvérsias. GPT-C, está toda aí antenada com essas inteligências que estão chegando. Estamos falando do ChatGPT-5, né? E acho que vai trazer uma grande revolução esse ano ainda para o mercado. Tem bastante artigos e as meninas me perguntam direto sobre o que eu acho da inteligência artificial. E aí queria compartilhar essa pergunta com você. Você acha que vai substituir a profissão de SDR à inteligência artificial? De jeito nenhum. Eu acho que, assim, depende muito da utilização. Em alguns casos, pode sim substituir. Em algum caso, um robô consegue fazer um pré-atendimento. Mas a inteligência artificial, ela não vai jamais conseguir substituir um humano. Eu foco sempre nessa tecla, porque sempre vai ter que ter uma alma pensante para dominar a inteligência artificial, para fazer as coisas do jeito que ela quer. Não adianta. Não adianta só você... Tem que ser para criar um prompt ali de comando, né, Sá? Exatamente, nem que seja para isso. O erro das pessoas, principalmente em pessoas que acham que isso é muito errado, porque existem profissionais de todas as áreas que desacreditam da inteligência artificial. É, de fato, utilizar ela como um objeto de não revisão. Você não pode utilizar a inteligência artificial sem você nem sequer revisar o que essa inteligência está fazendo. Ela precisa de uma mão humana para direcionar. Então, talvez, em algum momento, de fato, haja uma mudança de perspectiva de carreira. Então, pode ser que tenham SDRs que precisem se adequar ao mercado, conseguindo ali trabalhar junto com a inteligência artificial. Dominar as ferramentas, né? Exatamente. E também na questão de ter a visão estratégica da SDR, comportamental, para que as pessoas consigam produzir uma inteligência artificial que de fato se adeque à realidade. Mas na questão de substituição, eu acredito que não vai substituir, e eu acho que as SDRs também precisam utilizar a inteligência artificial para evoluir. Então, a favor delas, né? A favor delas, de otimização de tempo. É esse o foco. Conseguir otimizar o seu tempo, ser um pouco mais produtivo para você ter mais tempo para si, para sua vida. A inteligência ela é um artifício para te ajudar, não para te prejudicar, mas você não pode deixar ela fazer tudo para você, colocar lá, monte um script aqui para mim, daí você só fica aqui lendo o script que ela montou. Não, vai lá, copia, adequa, ajusta e usa. Coloca o seu tom de voz, né? Exatamente. Então, não tem que ser uma via de mão dupla, sabe? A gente direciona, ela ajuda a gente e a gente adapta para a nossa realidade. E no universo de SDR não é diferente, principalmente na questão de montagem de script. Eu vejo muitos profissionais da área que às vezes solicitam um script ali para abordagem do cliente e nem sequer revisam o que a inteligência te mandou de volta. Como assim? Sabe? Revisa, adequa, como você falou, o tom de voz, adequa o público que vai receber a ligação. Então, você precisa adequar o que a inteligência artificial te forneceu para ser mais assertivo. Então, é questão de otimização de tempo e não de substituição. Eu não acho realmente que vá substituir. E nós já conversamos sobre esse assunto ali pessoalmente. Falamos muito sobre algumas pessoas não gostam de ser atendidas por robô. Quando percebe num chat que ele começa a fazer muita pergunta de qualificação, percebeu que é um robô, já não quer mais, e você comentou sobre uma pesquisa nos Estados Unidos que fizeram sobre isso também. Sim. Você consegue contextualizar um pouquinho aí para a gente? Consigo contextualizar 2 fatores, eu não vou lembrar exatamente a fonte agora, mas qualquer coisa eu mando para você, depois você divulga para as meninas.
Mas nos Estados Unidos já está tendo resistência com relação ao uso de inteligência artificial, que eles já perceberam que não é tão eficaz quanto imaginavam. Então, aqui para a gente, muita coisa é novidade, mas lá fora já está rodando há muito tempo. E tem um outro fator também, que um dos botões que mais clicam em bot é falar com a atendente. As pessoas querem sair do bot ali. E daí entra um outro nuance de inteligência artificial, né? De humanizar a inteligência artificial para ela não parecer tão robótica. Por isso que eu falo que não vai substituir. Porque por mais perfeito que o robô seja, ele não vai ser outra pessoa. Não tem como. O nosso feeling, é a questão do feeling. Inteligência artificial não tem feeling, ainda, né? Quem sabe um dia. Mas não tem feeling. E isso só o ser humano consegue ter a noção e adaptar. Mas já é uma realidade que assim, as pessoas estão ali clicando em falar com o atendente e lá fora a inteligência artificial é utilizada, mas o pessoal já viu que não é tudo isso. De tipo, oh, meu Deus, vai dominar o mundo. Não, não é bem assim. Outro fator, acredito também, sabe, que colabora muito, é a idade, né, da população. A população Sim. está envelhecendo. Pessoas assim como nossos pais, por exemplo, às vezes não tem nenhum WhatsApp. Sim. Porque não sabe, porque não quer comprar um celular moderno, porque não quer instalar o WhatsApp. A gente faz muita campanha aqui para concessionárias. E tem o público ali dos senhorzinhos, das pessoas mais antigas, que preferem a ligação ao que realmente não tem WhatsApp ainda. Você manda o SMS, às vezes não sabe abrir. O pessoal aqui se atrapalha inteiro para fazer isso. E aí, às vezes, vem uma outra pergunta. Ah, não consegui passar um cartão de crédito. Com quem que eu falo? Com o robô, só que se você não está conseguindo nem passar seu cartão, que você não sabe, imagina na hora que você for colocar o robô para te explicar como que você tem que fazer. Acredito que pelo fato da população estar envelhecendo, vai ficando também ali a necessidade de um contato por telefone, né? O contato humano, ele não vai poder ser extinto, porque algumas pessoas não vão conseguir se adaptar à tecnologia. Talvez nas próximas gerações, sim, porque daí a pessoa já cresceu nessa era tecnológica, acaba levando ali para a terceira idade e não é um problema. Mas hoje em dia ainda é. Eu vejo um estacionamento aqui na cidade, Ribeirão Pires, e Rio Grande da Serra. Eles tentaram implementar aqui para você comprar ali numa máquina. Ah, sim. Nossa, o pessoal dos estacionamentos aqui estão ganhando um dinheiro lascado, porque sim, na rua colocou ali aquele cartãozinho da prefeitura que usou na azul, usou na laranja, usou não sei o quê. Você tem que comprar a máquina. Se a pessoa não consegue comprar, ela paga R$20 no estacionamento porque ela não conseguiu colocar ali. E agora nem tá mais na máquina, tá no aplicativo. E realmente, aqui em Rio Grande também começou a ter isso de pagar o estacionamento na rua, né? E aqui é uma cidade bem antiga, digamos assim, na questão de idade de moradores. A galera se revoltou e os estacionamentos estão cheios, realmente, porque a pessoa não consegue nem escanear o QR Code. No seu celular um aplicativo para ler o QR Code e um outro que é o aplicativo da prefeitura. Você acha que as pessoas têm um celular com memória disponível para sair baixando vários aplicativos assim? Mas aí entra muito aquela questão de reflexo da localização, né? Porque a gente está aqui falando de tecnologia, implantação, inteligência artificial, e esquece que tem muita gente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil também, que não tem nem celular. Então, assim, como é que faz com essa galera? A gente finge que ela não existe? Não tem como. O Brasil é uma região ainda que está bem atrasada na questão de tecnologia e a gente tem uma desigualdade social muito grande. Você é a prova viva disso. Você está frequentando aí e treinando mulheres de todos os lugares do Brasil com realidades que são assustadoras em alguns casos. Então, como que a gente consegue acessar essas pessoas? Que a gente está aqui... É um fator de exclusão também, né? Total, é um fator de exclusão total. E é por isso que eu acho que vai demorar boas gerações para a inteligência artificial ter tanta força a ponto de substituir o humano, porque a desigualdade social ainda é muito grande, que a gente precisa de gente cuidando de gente. Isso mesmo. Acho que vai depender muito, assim, do perfil, do ICP que ele aborda, se a pessoa já está mais acostumada com esse tipo de interações, né? Exatamente. Então, respondendo aqui, não acreditamos, tá, meninas, que são essas ideias. Fiquem tranquilas. Porque o que a dica da Sabrina estudem as ferramentas de inteligência artificial para que elas sejam aliadas nessa. Exatamente, para que elas trabalhem a seu favor. Muito bem. Por exemplo, eu uso no meu LinkedIn, eu tenho ferramentas de automação,
que manda lá mensagem, conexão. Quando eu faço o podcast novo, eu vou e mando para todo mundo mensagem. Porém, eu também tenho a minha SDR que utiliza o meu LinkedIn e ela fica fazendo ali respostas para as pessoas que interagiram comigo. Existem algumas funções que ela precisa pensar. Nesse caso, a minha SDR, ela entra no perfil, dá aquela stalkeada, estuda sobre a pessoa, vê a última postagem, cria um link. Então, eu tenho um modelo híbrido, né? Acho que está na moda agora. Sim. E tem aquela ferramenta também, a gente falou bastante de tom de voz, tem aquela ferramenta que fala como a pessoa ali no LinkedIn gostaria de ser abordada, né? Pode falar a ferramenta aqui. Pode falar? Pode. Crystal. Crystal, com Y, né? Com Y. Mas ela basicamente te fala, olha, essa pessoa aqui gosta de ir direto ao ponto, essa aqui gosta de uma historinha, essa aqui você precisa falar de tal jeito. Já te dá o direcionamento que a SDR precisa para abordar a pessoa da maneira mais assertiva possível. Então, assim, é utilizar a inteligência a seu favor. Muito bem. Isso mesmo, estamos encerrando aqui, chegando ao final da nossa entrevista, que passa tão rápido, né? Voando. Mas eu queria que você deixasse aí as suas redes sociais para as pessoas, como te encontro, deixe uma mensagem motivacional para quem quer atuar na área de marketing, também aliada com o SDR, né, Sá? Bom, vamos lá. Minhas redes sociais é Sabrina Roma, LinkedIn Sabrina Roma, Instagram Sabrina Roma _. E agora tem um site, onhub.com.br, acessem, deem uma olhada, tá? Mas a minha dica principal, não só para quem é SDR, eu acho que nesse podcast a gente falou muito de gente, né? Então eu vou ir para essa linha de pessoas, que é justamente você não esperar o cenário perfeito para você fazer. Então, você estar ali sempre em movimento, buscando oportunidades, porque as oportunidades só vão aparecer enquanto você estiver correndo atrás, sabe? Aborda, tem um curso aí da fábrica de SDR rolando, direto tem vaga, direto tem turma nova, e é uma oportunidade, não, as coisas não vão cair do céu. Eu já falei isso até em uma aula sua, eu acho, de que às vezes as pessoas vão fazer o curso esperando que a fórmula mágica tá ali, que vai ser ensinado a prosperar e ganhar milhões. Não é bem assim. É um direcionamento para você seguir o seu caminho. Então, não para. Esteja sempre em movimento, esteja sempre procurando informação, dá o melhor de si também. E tem um fator muito importante, que eu vou entrar até aqui em questão de saúde mesmo. Quando você vê que está cansado, dá um tempo. Dá um tempo para o seu corpo, dá um tempo para você se recuperar, para você voltar com mais fôlego para a próxima página, porque senão você vai chegar exausto e você não vai dar o passo que faltava para estar na linha de chegada, sabe? Você desiste na linha de chegada. Então descansa, dá tempo para sua cabeça e seja humano, porque a gente é ser humano, gente. Dá tempo ao tempo que as coisas vão chegar, mas precisa estar sempre em movimento. Isso é necessidade, não dá para parar. Gente, descansem, não desistam, entenderam? Não é para largar tudo porque tá difícil. Dá uma descansadinha aí, vai lá tomar um café, para mais hoje, amanhã de manhã você recomeça. Sabina parou a faculdade aí 1 ano e pouco, depois voltou. 1 ano e meio, 1 ano e meio. Voltou com outra cabeça, então é sobre isso. Não desistam, descansem. Muito obrigada, então, Sabrina. Prazer. Eu que agradeço. Estar com você aí, 5 a 6 anos de Pink Sua Vida, Pink Sua Venda e Fábrica de SDR. Obrigada, Sá. Eu que agradeço. Beijão, pessoal.